Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao canal. É bem recorrente, frequente, quando eu converso com outros leitores das Crônicas Vampirescas, a pergunta: Corvo, qual livro você prefere? Entrevista com o Vampiro ou Vampiro Lestat? Qual versão dos fatos? Qual explanação você acha que é a mais assertiva? Lestat superou o livro de Louis. Lestat conseguiu ser mais imersivo, interessante. Ele conseguiu realmente ofuscar o Louis com o livro Vampiro Lestat? Esse tipo de pergunta é bastante recorrente. É frequente quando eu converso com outros leitores apreciadores das crônicas. O que é normal, é esperado. E também algo que eu creio ser interessante, porque por mais óbvia que a pergunta possa parecer, são as perguntas óbvias, algumas que de fato fazem com que nós reflitamos acerca de alguns conceitos que nós temos fechados. Eu gosto de perguntas óbvias também. Receber perguntas complexas não é apenas o meu objetivo no canal. Na verdade, o fato de nós acharmos que uma pergunta é óbvia é aquilo que prontamente nos afasta de questionar, refletir sobre essas perguntas, sobre essas coisas, porque na nossa mente elas são óbvias, então a gente para de pensar sobre elas. E aí que tá. Os anos vão passando, outras leituras vão sendo feitas, às vezes uma revisita aos livros também acontece, e essas perguntas, por serem, entre aspas, óbvias, nós não voltamos nelas e não pensamos muito acerca disso. Então eu gosto desse tipo de pergunta também, porque me faz realmente pensar, refletir sobre o que eu previamente havia concluído, fechado e não revisitado mais. É algo, eu diria, saudável. Para mim não existe pergunta idiota. Idiota é não perguntar. Básico, básico. Mas aí já é meu espírito docente falando. Eu tenho um pouquinho de formação na área. Enfim. Meus caros, se eu penso que o livro de Lestat superou o livro de Louis, primeiramente eu acho que não cabe colocar ambos os livros, ambos testemunhos, em um conflito, em uma espécie de disputa de braço, de queda de braço, né? Eu acho que não convém. São relatos diferentes, óticas diferentes, sobre uma condição, que é a condição vampiresca. São visões diferentes, vivências diferentes de ser, estar, sentir o que é ser um vampiro e viver como um vampiro, né? Viver após a morte como um vampiro. São visões de mundo. As histórias de Louis e Lestat são muito distintas. Eles são personagens distintos, seres distintos. E a trajetória de cada um os levou a ter certos tipos de conduta, posturas, que acabaram por diferenciar ou alterar a noção que eles possuem sobre o que é ser um vampiro, ou ser uma criatura da noite. Isso é bastante evidente na postura de ambos, nas incompatibilidades, no arranca-rabo mesmo que eles tiveram, né? Mas eu creio que, se por um lado nós temos duas visões distintas e que não é muito assertivo
colocá-las em conflito, em competitividade, eu penso que uma coisa que conta contra o Lestat nesse caso foi justamente o fato dele colocar o livro dele, o relato dele, como um meio de competir, como um meio de dar a versão final dos fatos. O Lestat, como eu já havia colocado em um vídeo prévio, onde eu discuto o narcisismo dele, não aceita ser retirado do foco. Ele é sempre a estrelinha, é ele que tem que brilhar, né, na cabeça dele. E o relato do Louis, de certo modo, deixa o Lestat, digamos, mal na fita. A imagem do Lestat, não apenas para o público, ela se tornou pública, né? Embora muitas pessoas lidam com o livro do Louis como ficção, mas o Lestat se tornou um personagem público, conhecido pelas palavras do Louis. Quando o Lestat toma ciência realmente do que aconteceu, a imagem dele está queimada, publicamente. O Louis fez gato e sapato da imagem dele. E ele é um personagem muito narcisista. Ele é muito egocêntrico. Então aquilo alfinetou o Lestat. E ele é um vampiro que tem essa necessidade de ser sempre o centro das atenções, o mais poderoso, o mais querido, né, o mais conhecido, o mais ultrajante, não importa o adjetivo. O Lestat tem a necessidade de ser o mais, o top, né, acima de todos os outros. Uma qualidade dele, na verdade, né? Qualidade eu digo característica, qualidade aqui não tem nenhum sentido positivo, mas é uma característica que faz do Lestat, para mim, aí é opinião pessoal, né, insuportável. Eu não gosto do Lestat, eu já havia mencionado isso anteriormente. Mas Corvo, ele é o principal personagem da Anne Rice, é o queridinho dela, o filhinho dela. Ela fala que escreve a maioria dos livros para ele é o centro dos holofotes dela. Dela, meus caros, dela. Não obrigatoriamente tem que ser o meu, ou de vocês. Ler as crônicas vampirescas, né? Não obrigatoriamente leva o leitor, condiciona o leitor a ter que gostar do Lestat. Eu não gosto do Lestat. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vou pensar sobre relatos, sobre qual relato seria melhor, né? Se o do Louis em entrevista ou dele, né, no livro O Vampiro Lestat, primeiramente eu não coloco a questão assim, o que é melhor ou o que é pior. Vejo como relatos diferentes, mas eu posso pensar de maneira mais imparcial, não colocando a minha personalidade na frente, o fato de eu não gostar do Lestat na frente, tem que tirar esse afeto aqui, para talvez pensar essa questão naquilo que a autora conseguiu atingir com esses livros. Esses livros são muito diferentes. Quando a gente lê a Entrevista com o Vampiro e depois começa a ler O Vampiro Lestat, nós temos contato com eventos os quais antecipam os eventos do primeiro livro, né? Vieram antes, revela muito da vida anterior do Lestat, antes do aparecimento do Louis, e algumas coisas justificam as ações do Louis, justificam as ações do Lestat e por que ele se comportou daquela forma com o Louis e com a Cláudia. E eu disse justificam, tá? Eu não disse que livram a barra dele, né? Que trazem algum tipo de redenção. Não. As revelações do livro, né? Do relato do Lestat, não retiram dele a responsabilidade por tudo que ele causou, por todas as ações que ele teve com o Louis e com a Cláudia nos eventos do primeiro livro, né? A barra dele não ficou limpa depois da publicação de O Vampiro Lestat. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu apenas estou
mencionando e apontando que algumas coisas que ele relata, que aconteceram antes da criação do Louis e da Cláudia, nos levam a ter uma noção maior do porquê ele se comportou do modo que ele se comportou, que ainda foi narcisista, foi estúpido, foi alienante, tirânico e blá blá blá, né? Um monte de coisas que a gente pode falar aí. Não livrou-se a barra, mas nos deu aquele tato, aquela proximidade com os motivadores, aquilo que levou o vampiro francês a não ser mais claro, um pouco mais próximo em termos de, eu diria realmente um mestre, né? Aquele que ensina, orienta, esclarece. Tudo que levou ele a não ter esse tipo de postura que era necessário, né? Porque foi ele que introduziu os dois no vampirismo. E tendo isso em questão, vendo um pouquinho do lado do Lestat, é claro que o julgamento, embora eu não tire dele a responsabilidade, algumas coisas eu entendo por que ele escondeu. Não justifica, mas é compreensível o porquê ele escondeu. Ainda assim foi egoísta, né? Algumas coisas que ele... algumas posturas que ele teve com o Louis foram egoístas, mas algumas foram justificáveis. Não redime, mas justifica. Mas quando eu pego o livro da Anne Rice, o Vampiro Lestat, eu vejo ali, embora esse aprofundamento, eu também vejo distanciamento. Ela toca em temas relacionados ao livro anterior, porque o Lestat, lá no livro dele, está querendo limpar a imagem dele. Por um lado. Por outro, ele está chutando o balde, mas eu já chego lá. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ele está chutando o balde. É importante perceber isso também. Por um lado, ela então aprofunda em algumas questões não tratadas, não apresentadas no livro anterior, mas tem um elemento de distanciamento. E é nesse distanciamento que a entrevista com o vampiro e o vampiro Lestat se fazem livros diferentes e trazem para nós elementos diferentes. E é na análise desses elementos que eu posso avaliar, analisar qual livro seria mais impactante e relevante, qual livro é mais, eu diria, atemporal, né? Um livro que vai envelhecer muito bem, cujas questões, né? A minha geração, uma geração mais nova do que a minha, outras futuras gerações vão poder voltar no livro, lê-lo e caramba, isso aqui ressoa, né? Isso aqui comunica, isso aqui fala de alguma forma com a minha geração. A partir desses elementos, desse distanciamento temático, é que eu posso talvez avaliar qual relato é mais coeso, profundo, marcante e historicamente relevante para a obra como um todo. E é nesse aspecto que eu posso dizer, prefiro esse do que esse, acho esse mais relevante do que esse aqui. E não apenas uma questão do tipo, eu gosto mais do Louis, então fico com o livro dele. Tchau, Lestat. Não, não é só isso mais. Entenderam? Mesmo assim, eu vou escolher Entrevista com o Vampiro. Mas não porque eu gosto mais do Louis. O ser vampiresco que eu prefiro, né, o meu preferido, personagem preferido das Crônicas Vampirescas, é a Pandora. Não é nem o Louis. Louis vem depois. Mas é a Pandora, né? Então, mesmo por questões de preferência, eu não ficaria com o Louis. Ficaria com a Pandora. Inclusive, eu gosto muito também do livro dela. Livro que a Anne Rice escreveu, né? Há não muito tempo, assim, se comparado ao primeiro livro, lá da década de 70. Mas enfim, entenderam? Então é mais uma análise dos elementos presentes em cada livro do que necessariamente uma escolha pessoal baseada em afeição ou picuinha. E por que eu acho que Entrevista com um Vampiro é mais relevante, mais denso
mais interessante do ponto de vista histórico, né, em termos de capacidade de perpetuação, de relevância, né, de um bom envelhecimento do texto, da escrita. Porque ele é um livro onde a base, o cerne dele, é existencial. Quando a Anne Rice escreve Entrevista com o Vampiro, ela está vivendo dilemas existenciais. E dilemas existenciais ressoam, ecoam em nós também, porque, assim como ela, nós somos humanos e também temos dilemas existenciais. Entendem? Então, o que a Anne Rice está passando, né, as crises dela, relacionadas à fé, ao que é ser humano, o que é existir, né, o luto por causa da perda da filha, né, da morte da Michelle, tudo isso atinge o leitor profundamente. É algo que extrapola a apresentação de uma história, de um conhecimento sobre uma história. É algo que toca ali no nível íntimo, no pessoal. Porque tem algo no sofrimento dessa escritora, na vida dessa escritora, que dialoga, entra em contato com a minha condição humana também. Entrevista com o Vampiro é um livro onde o Louis purga, mas o Louis é um porta-voz das próprias questões, dos próprios sentimentos da Anne Rice. É um livro muito, muito íntimo. Os vampiros, a narrativa, o que ela apresenta na história para a gente, são alegorias, metáforas para uma vivência de luto e de questionamento sobre a existência dela, quem ela é, para onde ela iria. Entendem? Anne Rice tem momentos e momentos na vida dela, né? De afastamento da fé cristã, retorno para ela, perdas muito sensíveis como a da Michelle, enfim. Ela é um humano, é um ser humano. E alguns dos livros dela ecoam, ressoam esses dramas, esses dilemas existenciais. E o Entrevista com o Vampiro, eu penso, avalio ser o livro que mais deixa isso claro. É um urro de dor, aquele livro, né? É um berro mesmo, né? É um ser humano ali clamando, né, por compreensão, por encontrar um caminho, dar sentido à própria vida. E isso vaza no Louis, é representado pelo Louis e nos mostrado através do relato dele para o jovem Daniel Molloy, certo? Então, a partir disso, eu vejo que Entrevista com o Vampiro extrapola a sua época. Ele continuará sendo um livro lido daqui a 20 anos como ele é lido hoje, né? As pessoas estarão em um momento histórico diferente, imersas em um contexto político, social, cultural diferente, mas por se tratar de questões existenciais, de alguma forma, esse livro vai continuar ressoando no espírito delas. Entendem o que eu digo? Não à toa, a história do Louis é uma história de séculos atrás. Um livro escrito no século XX, onde nós acompanhamos um sujeito de séculos anteriores. E mesmo assim, o livro ecoa. Entendem? Já em O Vampiro Lestat, isso acontece mais ou menos, não com a mesma força mais. Na verdade, se acontece, são em poucos momentos. Porque Lestat também tem os seus dilemas, né, os seus dramas. A relação com o pai, a forma como ele perde a juventude, a sua vida de maneira muito prematura. Depois, o aproximamento e abandono, digamos assim, abandono entre aspas, né? Mas
foi uma forma de cisão dolorida com a mãe dele, a Gabrielle. Não falarei muito para não dar spoilers. Eu ainda tenho intenção, né, de abordar o Vampiro Lestat aqui no canal, e como eu estou terminando, né, as minhas comunicações sobre a entrevista com o vampiro, não falarei muito a respeito do que está adiante, do que virá. Mas o que eu quero dizer é que o Lestat também é um ser humano, então ali também tem questões bastante sensíveis. Mas o ponto de partida do Louis, de Pointe du Lac, eu sinto que é existencial e ao mesmo tempo mais coletivo. Envolve o ser humano e ser vampiro. A miséria da existência dele, que é algo que nós podemos usar como metáfora, como espelho para analisar a nossa própria miséria como ser humano. Já no Lestat, no livro do Lestat, ou tudo relacionado ao Lestat, as coisas partem dele. É a minha existência, o meu mundo, a minha visão, os meus desejos. O Louis tem uma expressão de ser que é mais coletiva. Ele é porta-voz de uma condição que, na minha forma de ver, de sentir, de analisar, diz mais sobre outras pessoas do que apenas ele mesmo. É menos narcisista. E o que me leva a avaliar que o Vampiro Lestat não tem a mesma capacidade de eco nas pessoas é porque a postura do Lestat é sempre autocentrada. Parte sempre dele. Tem o registro narcísico, né? Então, por mais que as experiências dele sejam também dolorosas, né? Complicadas, tenham a sua relevância, pertinência, pode ser que elas irão ecoar, dialogar, né, com algumas pessoas, mas talvez nem tantas pessoas assim. Apenas as pessoas que possivelmente se identificam com ele, né? Eu penso que aquilo que é discutido, trabalhado e apresentado no livro Entrevista com o Vampiro, no relato do Louis, transcende essa esfera particular. Algumas coisas ali são realmente coletivas. Tem, óbvio, né, uma expressão particular também, mas tem coisas que extrapolam a esfera particular. E no Lestat isso é muito mais complicado, é muito mais difícil, e é algo que raramente acontece com ele, porque ele é muito autocentrado, ele é narcísico, né? A ferida narcísica dele é muito recorrente, ele é um narcisão mesmo. Então, é por isso que eu vejo como o que o livro do Louis é mais relevante. É o motivo também que me leva a avaliar Entrevista com o Vampiro como uma obra mais purgante, mais filosoficamente, existencialmente relevante da Anne Rice. Como eu falei, eu também adoro Pandora. Voltei a sentir naquele livro algumas nuances nesse sentido, né? Os últimos anos da Anne Rice têm sido bastante ricos nesse sentido. Ela meio que voltou a pensar em algumas questões e viver, né, certas situações onde os sentimentos dela voltaram a ter um contato mais filosófico existencial, né? Essas questões retornaram para ela. Ela é uma pessoa assim, quando a gente olha para a biografia dela, são épocas, né, onde essas questões às vezes gritam um pouco mais do que em outras. Só que em Vampiro Lestat, pelo menos eu sinto, né, que o clamor já baixou um pouquinho. É muito autocentrado realmente o livro. E isso já começa com a própria postura do Lestat, né? Louis, 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 você me pintou como o diabo. Você
procurou um guri aí, do nada, né, um pirralho, contou a sua história, contou a minha história, como se você soubesse dela por completo, e ainda por cima cometeu um crime, porque você revelou a existência dos vampiros. Lui, Lui, Lui. Ah, rapaz, você não sabe o que você fez. O absurdo que você cometeu. Mas, meu caro Lui, você não pode ser o mestre dos absurdos. Eu tenho que ser o mestre dos absurdos. Então eu vou cometer o principal absurdo de todos. Já que você cometeu, né, esse ato absurdo de me pintar como um monstro para todo mundo e revelando assim também a existência dos vampiros, eu vou brilhar mais do que você. Eu vou contar a história completa e ainda de maneira ultrajante para sentar a bica no balde com força, com vontade. Agora eu vou contar como destruir os vampiros. E que se foda. Você acha que eu sou um demônio, Lui? Agora eu vou te mostrar realmente o que é esse demônio. E é isso, meus caros. A atitude do Lestat em relação ao livro dele é vaidosa. Não bastou que o Lui o pintasse como um demônio. Ele tem essa postura um pouco, né, de tentar se redimir em relação a algumas coisas. Mas, no fim do dia, o que o Lestat quer mesmo é retomar o trono dele, a postura de destaque dele. Antes do Lui aparecer, ele era o vampiro de destaque, porque só havia ele, né? Uma figura anterior ao Lui era ele. Depois apareceu o Armand, né? Apareceu os vampiros lá do teatro, mas era ele. A referência genética, em termos de gênese, né? Falando aqui de gênese, origem, era o Lestat. E ele quer reconquistar esse trono. Você escreveu um livro sobre os vampiros. Então eu vou escrever um livro sobre os vampiros, que remete às origens e ainda entregando de bandeja para os humanos formas de matá-los. Matar os vampiros. Se o Lui cometeu um crime imperdoável e passaria a ser perseguido por isso, né, por toda a comunidade vampiresca, o crime do Lestat foi extremamente mais grave. E ele fez isso de propósito, porque ele precisa ser o holofote. E isso que motiva a falar, né, sobre aqueles que devem ser preservados, em que eu ia a caixa. E aí, o ódio volta a estar sobre ele. Mas não apenas o ódio dos vampiros. Os olhares. Os olhares dos humanos. Os olhares dos vampiros. O livro trouxe uma informação bombástica. E para o Lestat, realmente não importa se a qualidade da obra dele é melhor. O que interessa é se ele é notado. Se ele recupera o holofote que ele perdeu para o Lui no relato, né, na história dele que ele contou para o Daniel Molay. E claro, o Lui não queria popularidade. Ele não queria ser um superstar. Isso não interessa para o Lui. Mas, direta e indiretamente, ele tirou o holofote do Lestat e ainda deixou a figura pública dele, né, que era privada, mas se tornou pública com o livro, arranhada. E aí o Lestat se coloca. Aqui o superstar, o rockstar, não à toa a Anne Rice faz, né, essa associação da figura do Lestat como um rockstar, é o que acontece no livro Vampiro Lestat.
Ela aproxima a figura do Lestat da figura do Rockstar, que era, né, a figura realmente do mundo pop. Pop eu digo no sentido de popular, né? A música que era mais tocada, cultuada naquela época. Então ele aproxima o Lestat desse universo porque ele encarna perfeitamente o Rockstar, o centro das atenções, né? Ame ou odeie. Olhem para mim. Falem sobre mim. É narcisista a postura dele. E autocentrada. Entendem? Então é um livro de vaidade. Vaidade incontida, ele não consegue se segurar, ele não consegue se controlar. E completamente também irresponsável, eu diria. Né? Muito irresponsável. Porque se o Louis causou um estrago grande ao revelar, falar, contar a sua história e revelar a existência dos vampiros, o Lestat não tratou de remediar. Ele acabou de ferrar com a coisa toda. De propósito. Como sempre, o Lestat parte de uma posição que ele tem conhecimento do que uma ação vai desencadear. É algo que nos remete, faz que a gente retorne, por exemplo, ao evento onde Cláudia e Louis são julgados, né? São julgados em virtude da tentativa, né, de destruição dele. Eles não sabiam que não podiam matar um vampiro. Não sabiam que existiam leis em relação a isso. Não estou querendo justificar os dois não, viu? Como eu falei lá durante os meus comentários, né, sobre a entrevista com o vampiro, a atitude de ambos foi abominável, mesmo o Lestat sendo quem é. Foi um complô, né, e ambos foram cúmplices de um assassinato, uma tentativa de destruição do Lestat. Eu não passo pano para eles não. Mas é importante perceber que faltou informação, né? Faltou elemento ali, eles não sabiam. Na verdade, eles não foram educados em praticamente nada. Nada. O Lestat, o único objetivo que ele teve, por exemplo, em relação a Cláudia, foi torná-la uma assassina como ele. Alguém que também tomasse o exemplo dele como norte. Inclusive, parte do narcisismo dela reflete um pouco dele, né? Mas, em termos culturais, né, espirituais, erudição, o Lestat não favoreceu em nada a Cláudia, e muito menos o Louis. Mas o Louis já era adulto, já tinha ferramentas, maneiras de buscar, de aprender, né, algumas coisas. E é ele quem transmite isso para a Cláudia. Mas o Lestat nunca foi letrado, erudito, um espírito superior, né, ou que buscasse isso de alguma forma. Embora fosse um vampiro, uma criatura das trevas, ele gosta de ser das trevas. Ele gosta de ser um monstro, né? O Lestat não quer se redimir de absolutamente nada. Ele é um ressentido. Desde o momento que ele perdeu a vida, desde o momento que o Magnus retirou a juventude dele, né, a vida pulsante, gigante, né, de energia inesgotável que ele tinha, né, aquelas aventuras malucas lá em Paris, na flor da sua juventude, ele se ressentiu. Ele passou a responder agressivamente, né, a tudo que pulsa vida e que de alguma forma, né, o remete à vida que ele perdeu. Ele é ressentido, então ele abraça o monstro, ele abraça o ressentimento, ele abraça a agressividade, ele reflete isso, só isso. E ele quer ser o melhor nisso, né? Então ele não é um espírito elevado, ele não busca por isso. O Louis jamais encontraria algo assim nele, e por isso se afastou, por isso deu errado. Porque o Louis queria exatamente o inverso, ele procurava exatamente o inverso. Ele se enganou
profundamente com Lestat. Inclusive reflete isso, né, no livro Entrevista com o Vampiro. Do quão ele foi ingênuo, cego pela dor dele em virtude da tragédia com o irmão. Né? Lestat abraça as trevas. Então, não há altruísmo nas ações dele. E isso também implica, né, isso acaba se estendendo para a nossa análise no que diz respeito às questões existenciais que eu pontuei lá no livro Entrevista com o Vampiro. Embora seja um livro purgante, extremamente doloroso, é a dor real de um ser humano que, de alguma forma, é porta-voz de uma dor, que não é só dele, mas é coletiva. Que comunica-se com outras dores, né? No fim do dia, o livro do Louis é mais altruísta, fala um dialeto que não é apenas dele, mas de outras pessoas também, muitas pessoas. Enquanto o livro do Lestat talvez fale esse dialeto, mas com pessoas que têm traços de personalidade, cuja identidade é algo próximo dele, né? Da dele, no caso. Então é mais restrito. E tem um último aspecto que eu também acho importante mencionar. Entrevista com o Vampiro teria, se não houvesse mais nenhum livro, se tivesse sido o único livro que se tivesse sido o único livro que a Anne Rice tivesse escrito, ok, fechou, a história estaria narrada, contada, teria ficado de bom tamanho. Não estou dizendo que ela não teria que ter escrito mais livros. Não. Escreveu, beleza. Sem problema. O que eu estou dizendo é que é um livro que, se nós tomarmos o que foi narrado, apresentado ali, ele é um livro que se propôs a fazer algo, tinha um objetivo, e ele cumpriu esse objetivo. Começo, meio e fim, esse objetivo foi alcançado. O relato do Louis se propôs a uma mensagem. Ele expôs angústias, dramas existenciais, a busca de sentido e as contradições, não dos vampiros, mas contradições humanas. Vampiros aqui são alegorias, usados para nós percebermos contradições humanas. Olha a profundidade disso. O livro cumpre, com começo, meio e fim. Se não houvesse nenhum outro livro, esse livro, Entrevista com o Vampiro, seria uma obra clássica, reconhecida do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque é um livro muito bem amarrado e com questões extremamente pertinentes. No livro seguinte, com o Vampiro Lestat, o que havia de fato para Anne Rice fazer naquela direção? Seria realmente um desafio, algo complicado continuar aquela história tão bem amarradinha e tão mais existencial e filosófica do que um relato ficcional, despretensioso, sem grandes objetivos. Foi um livro tocante. Dá até medo, um autor pensar, caramba, o que eu vou escrever depois disso aqui? Eu não tinha ideia do livro que eu escreveria, mas acabei escrevendo e tive meu momento de epifania, digamos assim. Escrevi uma grande obra. Um autor busca por um livro assim, por uma obra assim, mas quando ele é bom demais, todo autor fica em maus lençóis, porque vem a pergunta, e agora? Como eu vou atingir as expectativas dos meus leitores? Eu me superei. Talvez esse aqui seja o meu patamar máximo, meu clímax. Pode ser que eu não consiga escrever outra coisa tão boa quanto isso, e eles vão me cobrar para isso. Vem uma demanda, gigantesca. O Vampiro Lestat, o livro, supera
em termos de qualidade, aquilo que havia sido apresentado em Entrevista com o Vampiro? Eu acho que não. Por causa do direcionamento. É um direcionamento completamente diferente e com um personagem completamente diferente do Louis, o Lestat. E talvez a decisão da Anne Rice tenha sido esclarecida nesse sentido. Ela pode ter imaginado, eu não vou conseguir esperar esse livro. Ou talvez eu esteja já num momento diferente do que eu estava neste livro. Eu precisava escrever esse livro para colocar algumas coisas para fora. Eu, Anne Rice, pessoa. Colocar algumas coisas para fora. Mas agora eu já fiz isso. Acabou. É como estar num processo de psicoterapia, lá com um psicólogo, elaborar o seu sofrimento e acaba. O processo acaba. O objetivo foi atingido. Não tem mais motivo para retornar à terapia, até que outras questões apareçam. Aí sim retornamos, mas por outros motivos. Entrevista com o Vampiro é mais ou menos isso. Então, seria improvável e até não muito esclarecido da parte dela tentar superar o primeiro livro. Então, eu acho que ela talvez tenha conscientemente optado por essa outra direção, né? Ao invés de fazer um livro mais altruísta, através de um personagem altruísta, pegou o grande Narciso do primeiro livro e fez uma história, né? Montou uma narrativa apenas com ele. E entrou aí um novo elemento que no livro anterior, pelo menos a pretensão, a ideia não estava clara. Não vou dizer que não existia, mas pelo menos para mim, na minha leitura, não estava clara, né? Uma ideia de expansão, expandir a obra, criar um universo. O Vampiro Lestat é um livro que nós vemos isso com mais clareza. Anne Rice não está fazendo um relato apaixonado. Não está apresentando um drama existencial que diz do coletivo apenas. Ela está começando neste livro a apresentar um universo. Um mundo onde sua narrativa, seus personagens vão ser desenvolvidos. Os novos, no caso, né? Aqueles que virão, principalmente. Reconhecemos aqui pretensões de expansão. Então também é um livro que vai dividir a atenção com o leitor nesse sentido. Deixa de ser um livro apenas de esfera única, íntima, de sentimentos, mas também um espaço onde um cenário passará a ser montado para futuras aventuras, né, trajetórias, experimentações dela. Então, nesse sentido, o Vampiro Lestat também é um livro que apresenta, né, um grande distanciamento daquilo que foi apresentado em Entrevista com o Vampiro. O que, para os grandes apreciadores do primeiro livro, pode ter sido uma decepção. Não vou dizer que para todos, mas pode ter sido para algumas pessoas, né? Eu não fiquei decepcionado quando eu li o livro do Lestat. Não fiquei. Continuei preferindo Entrevista com o Vampiro. Para mim é um livro muito mais maduro, mais sincero, honesto e representa realmente alguém sofrendo ali, né, uma alma humana. Mas isso não me fez não gostar do livro Vampiro Lestat. É um bom livro, muito bom livro. Eu acho que entre a Entrevista com o Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados, que na minha avaliação é o que apresenta realmente a trama central, né, os eventos centrais das crônicas vampirescas. O que vem depois são livros individuais, né, onde Anne Rice vai expandir a história de cada um dos vampiros que ela apresenta nessas obras. Entre esses três iniciais, eu acho que o Vampiro Lestat é o segundo melhor. E bem melhor também do que muitos que viriam adiante, né? A Rainha dos Condenados é onde a peteca começa a cair um pouquinho, embora eu também acho que o livro é muito bom,
Os 3 primeiros, eu gosto muito dos 3 primeiros. Mas eu acho que a partir que a escrita vai seguindo, né, a Anne Rice vai perdendo contato com aquelas questões mais existenciais mesmo, apresentadas no primeiro. A pessoa muda, né? O drama é superado. E que bom que isso tenha acontecido, porque também revela que ela estava se curando, né? Entrando em um momento mais saudável da vida dela. Menos dolorida com as questões, né? Os fantasmas de outrora. Né? A autora estava ficando melhor. E ótimo, né? Para um leitor, para um público leitor, nós gostamos, né? Quando as obras são muito tocantes, quando elas nos movem emotivamente. Mas é algo bom também, né? Quando um autor está num estágio um pouco mais saudável, mentalmente falando. Bom para o autor, né? Nós não podemos ser egoístas como o Lestat e desejar que uma pessoa viva miseravelmente para que nós tenhamos a cada, sei lá, 4, 5 anos um livro como Entrevista com o Vampiro, né? Seria egoísmo demais, crueldade da nossa parte. Mas é basicamente isso que acontece, né? Outras atenções, outras questões não tão profundas, existenciais como aquelas do primeiro livro, vão dividir espaço também, atenção aqui no livro do Lestat. Né? Então tem uma parte que é dele, de característica, né, autocentrada, narcísica, e tem uma outra parte que é a autora aí já gastando tempo, páginas, montando o mundo, né, estruturando o seu mundo, seu universo, uma coisa que não era objetivo de maneira alguma em Entrevista com o Vampiro, no primeiro livro que ela escreveu. Ok, meus caros? E então é por isso que a minha resposta é não. O livro do Lestat, na minha avaliação, não superou o livro do Louis. Ele é mais bombástico. É um livro de bomba, né? Para causar. Né? Em tempos de cultura da lacração, ele é um livro que lacra. Mas em termos de forma e conteúdo, qualidade, não. É aquela bomba, aquele bafafá, algo que as pessoas vão falar por um tempo, mas daqui, depois de passar do efeito, né, da bomba caindo na cabeça de todo mundo, as pessoas esquecem, né, e pulam para outra coisa. O drama que é apresentado no primeiro livro, Entrevista com o Vampiro, é algo mais espiritual. São questionamentos que nós vivenciamos, levamos por praticamente quase toda a nossa vida. Né? Dar sentido à própria vida e perceber as contradições, né? Individuais, coletivas, sociedade também, né? É algo que nós lidamos mais, iremos ver muito mais vezes, né? Em várias ocasiões, durante todo o nosso trajeto, todo o nosso percurso aqui nesse mundo. E é por isso que Entrevista com o Vampiro, para mim, é um livro historicamente mais relevante. Ok? Um abraço a todos e saudações corvides.